Olá, caros alunos! Em nossa unidade de aprendizagem, conversaremos sobre a predicação verbal e os complementos verbais, os quais devem ser compreendidos como termos integrantes da oração, já que complementam, ou como o próprio nome indica, integram o sentido de um verbo. Em princípio, os verbos são divididos em dois grandes grupos, os de ligação e os verbos significativos. Os verbos de ligação são aqueles que funcionam como ponte de ligação entre o sujeito e seu predicativo, ou seja, suas características ou estados, como ocorre, por exemplo, com o verbo ser na frase "O show foi sensacional", em que o verbo liga o sujeito, o show, a característica, ao seu predicativo, sensacional. Os verbos significativos são aqueles que acrescentam ao sujeito uma ideia nova e se dividem, então, de acordo com a predicação em transitivos ou intransitivos. A noção de transitividade verbal está ligada à necessidade que alguns verbos têm de serem acompanhados de complementos ou não. Assim, dizemos que o verbo intransitivo é aquele que tem predicação completa, pois a sua ação está inteiramente contida na forma verbal e não transita para além do verbo. Logo, ele não precisa de complementos para integrar o seu sentido, como ocorre, por exemplo, na oração Anderson morreu ontem, em que o verbo morreu não precisa de complementos para transmitir o seu sentido. Já os verbos transitivos são aqueles em que o processo verbal, ou seja, a ideia a ser transmitida, não está inteiramente contida no verbo, necessitando que um outro elemento lhe complete o sentido, como acontece em Anderson comeu bolo, em que o termo bolo complementa o verbo comeu. Os verbos transitivos ainda se subdividem em transitivos diretos, indiretos ou transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, de acordo com a presença ou não de uma preposição que faça a mediação entre o verbo e complemento. Mas atenção, alunos! A classificação quanto à transitividade não é algo permanente e rígido. É preciso considerar o contexto em que o verbo se apresenta para que a classificação possa ser efetuada, pois há verbos que possuem flexibilidade quanto à classificação da transitividade, dado o contexto em que eles ocorrem. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos que tenham sido bem proveitosa. Até mais e ótimos estudos!